inicial muito mais amplo. Mas eu não tenho teática sobre esse assunto. Posso só, assim, uma coisa que eu não sei se eu entendi, assim, no debate, algumas diferenciações que estavam sendo realizadas entre total e não total, quanto à condição das vinculações. Porque, assim, o conceito de total está relacionado à mega-fraternidade às consciências, a tarefa da mega-fraternidade às consciências, a OFIEX, ou seja, está relacionado a um processo interassistencial íncito, constante e amplo. Então, ele não é refratário. Ele é refratário ao assédio. Não, mas aí que tá. Eu acho que a gente tem que voltar àquela condição que a gente falou no começo. O que é a condição da assedialidade do desequilíbrio consciencial íntimo, né? E o que é a condição da entrada da consciência na sua psicosfera. Porque eu entendo que o desassediado permanente total, ele acolhe muitas consciências em sua psicosfera. Então, assim, ele é lucidamente assediado nesse sentido, porque ele está acolhendo. Então, por que eu trouxe isso? Porque na discussão, quando a gente estava falando do professor Valdo ter caído ou não caído, ou de escolher não ser total, eu não identifico assim. Eu acho que assim, existe a condição da modulação consciencial autoconsciente, que é aquela modulação a pessoa está no nível evolutivo X. Ela consegue modular a manifestação consciencial dela para se adequar ao grupo. Mas ela não deixa de ser aquilo. Ela continua sendo aquilo, mas ela vai se modulando com foco interassistencial. Então não acho. Mas o que isso difere dessa abordagem? Porque aí eu acho que não é que eu não sou total, assim, tipo, não vou não ele ser está, não total. É o ele ser estar, né, que a Rosa fala. Ele está, mas ele está total. Ele está não total, assim. porque ele teve, por exemplo, essa história esse caso do acidente lá é a mesma coisa que o Roberto estava falando. Você, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter umas rebarbas que vão vir em cima de você. Se você estiver muito no front, vai vir rebarba em cima de você. Que nem, por exemplo, você tem lá uma pessoa da sua família. Às vezes o assediador vai pegar aquilo ali e aquilo vai interferir na sua rotina lá na tua casa, lá, porque tem assédio, vai te dar trabalho, você vai ter que se deslocar de alguma coisa e tal, por causa do assédio do trabalho. Você vê, o assédio interferiu você não se desequilibrou com o assédio, mas o assédio interferiu na sua vida. Então é essa abordagem, não, tipo assim, de algum modo você não é total porque você não foi capaz, ou você não quis, né, um ou outro, impedir com que acontecesse essa intrusão, porque veja, a hora que aconteceu isso é uma intrusão assediadora no teu holopensene doméstico, entendeu? Então, mas aí eu fico me questionando, porque assim, o desassediado permanente total, na escala evolutiva, ele estaria ali nos 50% para o serenão, né? O que compõe esses outros 50%? Quais dificuldades, quais brechas, quais questões que estão relacionadas a isso? Porque ele não... Ainda existem ali condições que ele precisa sanar, ainda existem brechas, ainda existem, né? Existem. Então, assim, o que compõe isso? Porque será que essa condição, assim, é trafar e trafal, são coisas diferentes. Não, sim, eu entendo. Mas é que eu estou falando assim, essa não como é que pode dizer? Essa não interferência total, 100%, porque eu entendo que a desassedialidade permanente total é uma coisa e a não interferência total, 100%, é outra. Eu não identifico como a mesma coisa. Então, mas é justamente isso que a gente está querendo diferenciar aqui. A gente está entendendo que o não total e o total é justamente isso, entende? Pelo menos é o que a turma está entendendo aqui. Que o total é quando você consegue bloquear as interferências todas, e o não total é dentro do processo da assistência, você se permite que certas coisas entrem, porque a assistência tem a ver com o nível de competência da consciência. Eu acho que tem uma questão aí da diferenciação da autoimunidade e refratariedade com você ser fechado, né? Na realidade, o desperta é uma consciência aberta, né? nesse viés nosso ideal, né? Evolutivo. É uma consciência aberta, uma consciência aberta, mas ela tem autoimunidade e tem autorrefratariedade. Isso não quer dizer que ela não interage, porque senão não teria como fazer assistência. Acho que essa que é a diferenciação aí. Pelo contrário, ela interage cada vez mais, porque ela tem capacidade de sair sã dessas interações, né? Só lembrando que essa é a definição de desperto. Sim. O desperto, ele não é refratário no sentido de se fechar, ao contrário, Exatamente. ele é refratário à doença. Autoimunidade. Essa é refratariedade à doença e não refratariedade de pessoas, né? Essa é a grande diferença. Mas é uma refratariedade à influência externa.
Desculpe, me enganei. Assim como ele também tem defesas. Às vezes a pessoa Sim. pensa, ele é uma pessoa super defendida. Até Sim, falou mas- da defesa, mas isso não quer dizer que seja fechado. Né? Sim, Entende? o conceito de refratário é não sofrer a influência externa. Isso não quer dizer que ele não acolha. E eu Exatamente. concordo com você. Por ele ser refratário, por ele não sofrer a influência, ele vai acolher cada vez mais. Sim. E sempre foi dito que o ser desperto, aí não categorizando o grau, ele é aquele que é acompanhado do maior número de assediadores. Por quê? É o mais assediado. Mas é o mais assediado em termos de companhia, não em termos de sofrer a influência do assédio. Então não dá para se dizer que ele é assediado. Tem uma variável que, dentro do que a Bárbara colocou ali, a gente está discutindo essa semana na dinâmica, o trânsito evolutivo, né? O trânsito que a pessoa tem em relação à escala. Uhum. Então, por exemplo, a gente começa a desperticidade com a vizinhança, né? Ou seja, aquele desafeto na família, no trabalho, no voluntariado e tal, que a gente tende a encontrar. Aí você começa a superar tudo que vem de pertúrbio, de alteração em você, né, intimamente, dentro daquele contexto. Então, acho que começa por aí, né? Começa na vizinhança. E daí isso começa a expandir. Aí vem a questão da relação. Por isso a importância da questão da liderança. A liderança é um baita teste aí, né? Uma baita chapa quente. Mas veja, então vamos considerar assim, a gente vai pegando essa vizinhança, inclusive dentro do nível evolutivo. Ou seja, a gente vai, na verdade, a gente começa a ser desperto lidando com pré-despertos, né? Com pré-serenão. Mas veja, qual é a capacidade nossa de chegar, por exemplo, na Kurzweil, a Kurzweil ressomada ou a Kurzweil transmigrada. Entendeu? A gente não tem estofo para isso ainda. Então, só aí já mostra o grau tem uma relação do total e não total. Para a pessoa descer e pegar a escagem de uma Kurzweil para valer, entendeu? Ela já abriu mão do total. É abrir mão conscientemente. Mas veja, para isso, a gente tem que estar bem acertado com a vizinhança, que é a proximidade do nosso nível evolutivo. Porque se ainda tem, né, a pessoa pega, e aí é aquele, né, o vizinho, é a pessoa lá da família, vem, o desafeto ainda perturba aquilo, já não tem autodesassedialidade nenhuma. Mas aí o grande teste é isso, é o quanto que a pessoa sai do seu mundinho, da sua vizinhança. Quanto mais o mundinho, mais tranquilo vai manter o permanente e manter o total. Mas se vai sair do mundinho, aí que começa o grande teste mesmo, que aí é a flexibilidade, né? A pessoa está fazendo isso voluntariamente. Inclusive, acima da escala também, porque o desafio da manutenção também é acima. Entende? Então, na hora que chega uma consciência bem acima do seu nível evolutivo, como é que você vai reagir? Como é que você reage? É quem estava falando também no acoplamentar agora. Conheço um evoluciólogo, vamos chamar ele aqui para fazer um bate-papo. O que você ia perguntar? Como é que você ia reagir? Entendeu? Ia puxar saco? Ia fazer o quê? Entendeu? Que tipo de postura que você ia ter? Entende? Então, aí... Ou não ia reconhecer que ele é evolucionário. né? E aí, enfim, como é que é a sua reatividade diante das energias, da sua pensanidade, enfim. Então, esse trânsito, eu vejo que é um referencial para a gente. Max, pela hora, uma última pergunta aqui do chat. A Eliene Antunes, na página 3, oitava ortopensata, na oitava ortopensata diz o seguinte: há consciências que já poderiam ser despertas há séculos, mas a acomodação e a falta de renovação as fazem postergar o desafio evolutivo. Assumir a condição da desperticidade é dificuldade inerente exclusivamente ao pré-desperto. Ela pede para a gente poder comentar mais a respeito dessa ortopensata e eu estimo que é a condição de muitos de nós aqui intermissivistas que estão na CCI. E aí, dentro dessa mesma ideia, Simone Zanella, ela pergunta em que momento se posicionar em relação à autodesperticidade perante as demais consciências. Esse negócio de a pessoa poder ter sido desperta há vários séculos
para mim, está por trás dessa proposta da dispersidade em 3 anos, né? Que é aquilo até que a Bárbara estava falando. A pessoa, ela precisa ter um background para, de repente, ela chegar e em 3 anos resolver assumir dispersidade. Ela não, né, dificilmente ela vai sair de uma condição, né? Não é impossível, como até foi outra pessoa perguntou aqui, né, que a gente disse que não é impossível, mas parece que tendo um background, chega uma hora que a consciência se posiciona, aquilo pode avançar, né?